que não vigia os olhos, gente que não vigia os relacionamentos, gente que não vigia o tempo, gasta o tempo à toa, falando e fazendo besteira. Vimos gente que não vigia a sua salvação. Ou seja, recomendações da palavra de Deus para que nós vigiemos constantemente. Vigiemos nossas palavras, vigiemos nossos olhos, aquilo que colocamos diante dos nossos olhos, vigiemos nossos pensamentos, vigiemos nosso tempo, vigiemos nossos relacionamentos e vigiemos a salvação que Jesus nos deu na cruz do Calvário. Nós somos salvos por Jesus, nós não podemos brincar com isso. E hoje eu vou encerrar falando de algo que precisamos vigiar, que tem sido a causa da derrota disso tudo, por incrível que pareça. Olhe para o seu irmão de novo. Não fique chateado, não quer tem que espantar uma hora. Estou aqui, só Jesus sabe como. Na fé dele. Mas quando ele manda, eu faço. Nem que cai muito. Como diz o menino, eu estou igual o pau da rabiola. Mas diga assim para o seu irmão: Pedro, meu irmão, deixa eu ver se vocês falam. Vocês sabem que vocês gostam de mandar os outros fazer. Repita aí para o seu irmão. Eu brinco assim, eu não gosto dessas coisas, eu gosto de matar. Não é o caso desse daqui, não. Longe de mim. Está expondo aqui meus bons e amados companheiros. Eu vou comprar. Mas, diga aí para você. Meu irmão, teve um minuto na vida, mas não perca a sua vida em mim. Isso você já viu nas autoestradas, aquelas faconas grandes, motorista, teve um minuto na vida, mas não perca a vida. Isso, irmãos amados, fala do cuidado que nós devemos ter com as coisas pequenas, irmãos. Em geral, a gente se preocupa muito com as coisas grandes, mas a gente vai relevando, jogando para segundo plano as coisinhas pequenas. E as coisinhas pequenas vão se avolumando e se tornam grandes. Por exemplo, me mostre só um drogado, toxicômano, que começou cheirando 10 gramas de cocaína por dia. Demonstre um alcoólatra que toma 2 garrafas de uísque por dia, que começou tomando 2 garrafas de uísque por dia. E mostre um alcoólatra que começou tomando 20 latas de cerveja por dia, ou garrafa de cerveja por dia. Todos começaram com doses pequenas. Todo alcoólatra começou tomando uma latinha de cerveja. Só uma latinha. Quem veio ontem, com certeza foi muito premiado. Premiado com uma pregação extraordinária, muito profunda e teológica, pregada pelo nosso diácono Otávio Júnior. E na sua pregação, ele contou uma experiência pessoal que ele já tinha me contado e é muito interessante. Aconteceu com ele o que acontece com milhares mundo afora. Ele é um jovem estudioso. É um menino estudioso e tem um coeficiente
de inteligência, chamado QI, muito acentuado, muito diferenciado. Ele tem duas qualidades muito desejáveis. Ele é muito inteligente e é muito humilde. E o nosso irmão Otávio, ainda bem mais jovenzinho do que era hoje, foi mandado pelo Banco do Brasil para trabalhar na cidade de Viseu. E ele já vivendo longe da mãe, que é a mãe de Cristo, que aqui está, o pai, não só os irmãos Gil, o Senhor. E ele foi para a cidade de Viseu. Lá ele não conhecia ninguém naquela cidade. Lá ele estava só, jovem, na fila da idade. E quando ele recebeu a ligação de um amigo dele que já estava lá, também trabalhando no Banco do Brasil, só estava. Vamos nos encontrar hoje no lugar tal. Era um desses lugares de encontro na beira da orla, que eles chamam, né? Aí ele foi para lá, encontrar com esse amigo. Quando ele chegou lá, o amigo já estava. E o amigo pediu ao dono do bar que trouxesse uma cerveja e 2 copos. Aí o Otávio disse: para mim não precisa. Não precisa, só, pode trazer só um copo. Não, traga os 2. Lá ele colocou sobre a mesa a bebida, os 2 copos, o amigo encheu o copo e disse: Otávio, hoje começa a tua perdição. E o Otávio pensou 2 vezes e disse: não. Hoje começa a minha grande regeneração, porque eu não vou tocar nessa regeneração. Ele não bebeu. E eu estou contando isso para me dizer que ali começaria mesmo a grande destruição. Possivelmente, se ele tivesse ingerido aquele copo de bebida, hoje ele não estaria aqui na igreja, não estaria aqui servindo como obreiro, talvez não estivesse casado, talvez já tivesse perdido o emprego, que é o que acontece com muitos. Então, meu irmão amado, tudo começa com coisinha pequena, é uma docezinha, é um cigarrinho, é um trago. E aí vai, é aquela história, jovens, da provinha de amor. Me dê eu só quero uma provinha do teu amor. E as meninas se entregam e daqui a pouco estão carregando o filho, o colo, cujo pai ela não sabe onde está. Né? E talvez até saibam, mas eles não querem saber. Aí elas já com seu corpo totalmente destruído, já quebrado, que já não possui mais as curvas que haviam antes de ter filho, e o corpo da mulher muda redondamente depois do primeiro filho, que queira ou não queira. E aí vai, criar filho. É aquela menininha que vai surgindo no dia a dia. Aquela confusãozinha que não é resolvida. Coisinhas pequenas. É o crente que falta um culto. Um culto. Você é um crente. Você sabe, não é uma obrigação você vir para a igreja. Não é uma obrigação. Nenhum de nós aqui tem esta obrigação. Agora, é uma necessidade vital. É uma necessidade básica e indispensável para a nossa vida espiritual, para o aprimoramento e aperfeiçoamento da nossa salvação, nosso crescimento espiritual.
agir por voluntariedade, voluntariamente, porque quer. Fica inventando desculpa para não vir ao culto. Fica inventando coisa. Você pode ter certeza de uma coisa, meu irmão. Você falta no culto, e aí você vai ver no próximo culto que você já vai ter uma grande dificuldade de ir para a igreja. E se você faltar 2 cultos sequentes, no terceiro, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, o seu juízo, não quer mais ir. De jeito nenhum. Esse irmãozinho que não pode ir culto, ele não vem que estão presos, ele não aguenta mais. Não aguentam ficar no tempo sentado 1h30, 2 horas, cantando, roda, adorando, ouvindo, calado, ouvindo. Tem gente que tem dificuldade de passar 1h30 aqui calado e ouvindo. Tem gente que tem dificuldade, eu observo aqui. E eu não estou aqui para ficar observando a vida dos outros, não. Eu não estou aqui para isso. Não sei quanta roupa você tem, quanta roupa que você tem, qual é o modelo da sua roupa. Isso não me interessa, é zero de interesse. Mas, você sabe que, devido à frequência com que a coisa é feita, inevitavelmente você vai observar que tem gente na hora da escola dominical que não se senta. Quanto foi para a igreja? Para quê? Na escola dominical? Qual assunto da missão do museu? Por que não sabe? Porque não foi para a escola bíblica, veio para o templo. Só apenas isso e nada mais. Tem gente que não se importa. Banheiro, eu sei de certeza que tem gente que vai e se levanta, desculpa aqui para o banheiro, mas não é para fazer nada. Nada. Em igreja onde tem espelho, tem gente que se levanta no culto, o pastor falando, o pregador pregando, está aqui, de repente está uma bola, levanta e vai embora. O banheiro posicionado. Ali muito isso. Ali muito isso. Você conta uma mentira, é uma mentirinha só. É só hoje. Mas, meu irmão, para você consertar essa mentirinha que você contou, você vai ter que contar depois mais de 10 mentiras na tentativa de consertar uma mentirinha que você contou e não vai fazer. Só vai piorar. Você é daqueles crentes que gostam de dizimar? Você está dizendo? Fale no meio do seu dízimo. Empreste, peça emprestado para Jesus o seu dízimo no mês e você vai ver. Ainda mais, se for daqueles que podem dizer assim, no mês que vem eu vou dar dobrado. Aqui não tem isso, mas eu já vi isso por aí. Eu não sei se os novos obreiros aqui já viram isso para baixo de vocês. Eu não vou dar dízimo. Está cansado. Isso aqui, hoje nós somos membros em família, quando pensa em cena, aquele sério, que trata-se de um muito sério, homem de Deus, que já não é mais um menino e que tem uma jornada de trabalho desde cedo, e o acúmulo de muitas coisas, de muitas dores no coração. Eu sei, eu sou o pai, eu sou o pastor das igrejas. Oh, glória. Chacoteado. É para a gente relevar. Né? Quem ouviu entende e quem viu entende. Mas tem aqueles que fazem isso, né? Esse mês eu não estou, mas no mês que vem eu vou estar dobrado. Então, os dois. Não dá nem de novo. Não
na terra para anotar, ele tem várias agendas anotadas, caderno de 18 matérias cheio de escrito, de estudo, dessas coisas todas. E ele já todo o tempo a gente está vendo essas coisas. Histórias que estão aí na nossa frente. Eu vou fazer só um joguinho aqui, mas logo eu vou consertar. Não entre nessa. Não faça isso, porque não vai dar certo, meu amado irmão. Vigie, tenha muito cuidado. A palavra de Deus nos mostra consequências trágicas na vida de grandes heróis. Veja, na vida de grandes homens e mulheres que Deus fez grandes apostas, que Deus fez grandes projetos, estabeleceu sonhos e alvos através da vida deles, mas por causa de coisinhas pequenas eles estragaram tudo. O que foi, por exemplo, a causa? Qual foi a causa da derrota da raça humana? Que Deus criou, que Deus preparou, que Deus criou um jardim para que a raça humana vivesse debaixo da sua presença gloriosa, onde não tinha doença, não tinha morte, não tinha dor, tudo perfeito, aonde morava Adão e Eva, no jardim do irmão, olha, por favor, todo mundo assim. Está tão ruim assim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu sei que ele não gosta muito dessas coisas, porque essas coisas mexem muito com a gente, nos colocam contra nossas consciências. Mas qual foi a causa de Adão e Eva terem sofrido o castigo que sofreram, a punição que sofreram? Foi apenas uma frutinha do meio. Eles não fizeram nada de grandioso, de espetacular, de colossal, não, apenas Deus disse um fruto no meio desse jardim, do qual vocês não podem comer. De jeito nenhum. Pode comer tudo que tiver aí, pode explorar tudo que tiver aí, mas o fruto daquela árvore que está plantada lá no jardim, vocês não podem comer. Mas eles comeram e tiveram a sua vida com. Olha, irmão, se fala de muita coisa. É sempre assim. São essas coisinhas pequenininhas. Caim, por exemplo. Caim, você sabe que a palavra Caim significa aquisição do Senhor. Eva alegrou-se muito quando concebeu o seu primeiro filho. E quando o pecado, chamado Caim, que significa aquisição de Deus. Eva chegou a pensar que Caim seria o cumprimento da promessa que Deus havia feito, que da semente da mulher ele levantaria um que pisaria a cabeça da serpente. Eva chegou a pensar que este homem seria o cumprimento desta promessa. Mas qual foi a vida de Caim? Dentre tantas desgraceiras atribuídas a Caim, nós, humanos, atribuímos a ele, porque foi ele mesmo, o inventor do assassinato, do homicídio. O primeiro homicídio da história humana foi provocado
Caim, que matou o seu irmão Abel. Por causa de quê? Caim matou Abel. Foi porque Abel roubou a sua fazenda. Abel roubou ouro, prata de Caim. Foi porque Abel ofereceu a Deus uma oferta de gratidão, de adoração, de louvor, e Deus se agradou da oferta de Abel, e Caim levou também a oferta para Deus, mas tanto Deus não se agradou da oferta de Caim. Então Caim, com inveja do seu irmão Abel, a Bíblia diz que ele foi matar o seu irmão, por causa de uma oferta. É a inveja espiritual, algo terrível, no meio do povo de Deus. É um espírito que ainda está muito presente. Crente que inveja outro por causa do seu dom, do seu talento, porque canta, porque prega, porque ensina, e aí vai. Temos também o conhecimento da história de Esaú. Esaú, filho de Isaac e de Rebeca, irmão de Jacó. O que a Bíblia diz? Eles eram gêmeos. Saúl nasceu primeiro, portanto, pelo fato de ter nascido primeiro, ter saído na frente, ganhou o direito de primogenitura. Era uma riqueza naqueles dias. Mas, no entanto, por causa da sua precipitação, o escritor aos Hebreus diz que ele foi leviano, fornicário, foi um insensato, vendeu o seu direito de primogenitura para o seu irmão Jacó. Por qual preço? Qual foi o preço? Por um prato de lentilhas, um tipo de feijão. Por um pratinho de comida. O escritor aos Hebreus diz: irmãos, ninguém seja como Esaú, leviano, fornicário, imprudente, insensato, louco, vendeu o seu direito de primogenitura por um pratinho de feijão. Assim tem sido. Uma realidade dura, mas presente ainda hoje no nosso meio. E o que dizer de Sansão? Sansão, a Bíblia diz que ele entregou o seu segredo, ou entregou a sua força por causa de uma mulher, uma charada de uma mulher, uma conversa viva. Ele entregou o seu segredo para aquela mulher. Judas foi para o inferno por causa de 30 moedas de prata. Apenas 30 moedas de prata. Que não era um valor muito grande naqueles dias. Ele vendeu a sua alma para o diabo. A Bíblia diz que Moisés perdeu o direito. Veja, Moisés, está falando de Moisés, o grande líder do povo de Deus, o grande legislador dos judeus. Moisés perdeu o direito de entrar na terra de Canaã, porque Deus mandou ele ferir uma rocha, para ele tocar numa rocha, e daquela rocha havia de sair água doce para dar para aquele povo, que perturbava o juízo dele mesmo. Mas o Senhor disse: tenha paciência com esse povo, vai devagar. Vai lá naquela rocha e toca nela, só toca, que dela vai sair água doce desse povo. Moisés foi lá e tocou 2 vezes, era para tocar só uma, ele tocou 2 vezes e ainda por cima, com muito ódio no coração. Aí o Senhor puniu, dizendo: tu não entrarás lá na terra prometida. Saúl perdeu o reino de Israel simplesmente, irmãos amados, porque quis ser cordialzinho, bonzinho.
na hora, no momento em que não era para ser. A ordem de Deus era: elimina os amalequitas. Era um povo inimigo, era um povo adversário, feiticeiros, contrários a Deus. E Deus disse: esse povo vai ser problema para vocês. Então, elimina, tira do caminho, destrói tudo, queima tudo. O rei foi lá com seu exército, eliminou um bocado de coisa, mas pegou ovelhas, pegou vacas, trouxe para Israel e ainda trouxe o rei vivo, poupou a vida do rei. Samuel chegou e disse: ei, Saul, o que é isso? Que vacas são essas? Que ovelhas são essas? Ah, Senhor, nós dissemos isso aí para ir a Jeová oferecer sacrifício a Deus. O profeta disse: mas Deus pediu isso. Ah, não, mas a gente achou que era bacana. Mas Deus pediu? Não. Então, se Deus não pediu, você está sendo desobediente. Porque a ordem de Deus era destruir tudo. Olha, Saul, a visão de Deus é o seguinte: é melhor obedecer do que sacrificar. E o atender à voz de Deus é melhor do que a cultura dos cordeiros assados. Saiba, Saul, que para Deus o pecado de rebeldia, de desobediência, de rebelião é pior do que o pecado da feitiçaria. Aí o Saul disse: me leve, profeta, com você, para ir adorar a Deus, para ir pedir perdão a Deus. E o profeta disse: não, comigo você não vai. Aí ele avançou em cima do profeta e rasgou as vestes do profeta, e o profeta sentenciou: hoje tu perde o teu reinado. Oh, irmãos amados, são tantas coisas, são tantos exemplos que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Coisas que são aparentemente pequenas, coisas que são aparentemente insignificantes. Está lá a história de Ananias e Safira, vocês conhecem. Ora, a propriedade era deles, estava no nome deles, eles doavam ou não. Ali ninguém era obrigado a fazer. Tudo que estava acontecendo ali no início da igreja primitiva era por fé e voluntariedade, como é até hoje. Mas eles concordaram em vender e tirar uma parte do dinheiro e ficar para eles. Só que o acordo era: quem vender vai ter que dar tudo. Mas eles venderam uma parte. Coisa mais infantil, mais inocente, mais simples. Que é o que eu vejo muita gente fazendo. O cara ganha R$1.500, o dízimo é 150, ele só dá 100, ele dá 100, ele perde toda a vida por causa de 50. É incrível. É incrível. São sempre as coisas menores que nos prendem, que nos amarram, que nos cercam. E vocês sabem o resultado daquilo que aconteceu com Ananias e Safira. São Paulo diz: é um pouco de fermento que leveda toda uma massa. Cuidado com as coisas pequenas, cuidado com o sujinho, com a sujeirinha que você vai colocando para debaixo do tapete e não vai resolvendo na sua vida. Pode arruinar, acabar com a sua vida, meu irmão. Pode. Eu participei, para a glória e honra do Senhor, da missão global. Eu fui premiado por Deus. É uma das grandes conquistas da minha vida. Eu fui escolhido dentre milhares e milhares em redor deste mundo para ficar em São Paulo durante uma semana, em um hotel de 5 estrelas, num auditório 3 ou 4 vezes maior que esse aqui, com homens de toda a América Latina, argentinos, bolivianos, equatorianos, brasileiros, participando de um treinamento
última cruzada do doutor Billy Graham. A última cruzada. Então, esses grandes mestres do ensino do mundo todo estavam, os grandes senhores que a gente conhece hoje, eles estavam lá. E eu conheci todos eles de perto. Dando treinamento, porque era um evento mundial. A cruzada, a última cruzada do Dr. Billy Graham aconteceu lá em Porto Rico, uma cidade chamada Santo Domingo. Aliás, São João, Porto Rico. E lá eu conheci um homem chamado Light do Fogo. Ele era um dos homens que coordenava a cruzada Billy Graham desde o início. Ele era parte do ministério do Billy Graham. O Billy Graham tinha cerca de 40 homens, todos da mesma idade dele, que viviam juntos direto, orando, jejuando. E ele disse para nós, a ordem do doutor Billy Graham é: nenhum de nós pode dar carona para nenhum. Se nós estivermos sozinhos, nós não podemos dar carona para mulher nenhuma. Nós não podemos retribuir elogio de mulheres novas, enxeridas. E a gente sabe que há maldade no coração. Aí ele contou para nós a história de uma mulher que ligava todos os dias para o Billy Graham. Alô, você sabia que você é muito lindo? Billy Graham desligava. Alô, você sabia que você é maravilhosa? Todo dia. Um dia ela ligou e eu disse: oi, alô, você sabe quem está falando? O Billy Graham disse: sei, é o diabo. Vigia, obreiro. Vigia, obreiro. Obreiros de Deus. Vigia as coisinhas pequenas. As caronazinhas na moto, segurando na cinturinha. Os encontrozinhos, as escondidas. As respostas de nos avisar. Muito obreiro na vida desgraçada. Miseravelmente desgraçada. Por não vigiar as coisinhas pequenas. E pensa que Jesus não está vendo. Mas Jesus está vendo tudinho. E se tem uma coisa que Jesus não tolera, não adianta, ele não tolera. Ele não tolera. É que um homem venha para cá, para